E para você realmente sentir, né, a profundidade, o poder transformador de saber ler o campo, eu vou compartilhar com você aqui, né, histórias, né, vou te contar caso de 3 alunas, né, que levaram para você ver a capacidade que você adquire para levar sua prática para um outro patamar, cada uma na sua área, conseguiu aprimorar drasticamente os seus atendimentos, alcançar resultados que antes eram, assim, muito distantes. E tudo isso por meio de um conhecimento da aplicação da leitura de campo sistêmico. E essas histórias mostram para a gente como é que essa técnica pode ser a chave para transformar suas vidas e as vidas dos seus clientes, né? E a sua vida também. Então, olha só o que elas falam aqui. Vamos ver. Deixa eu soltar aqui para Larissa, tenho 35 anos, sou psicóloga e professora. E muito dinheiro nas minhas formações, em formações sistêmicas. Os outros não traziam resultados tão rápidos e nessa intensidade, né, dessa forma. Faz diferença, né? Entender como é que a gente fica nessa dinâmica, como que é importante sair dessa historinha, se apropriar da própria, né? De ser autor da própria história. E para mim, tanto pessoalmente foi significativo, quanto profissionalmente. Comecei a usar também isso com os clientes. Vocês trazem muitas coisas diferentes. Né? Não é a constelação, é a visão de vocês com muitas outras coisas. E essas outras ferramentas que vocês escolheram funcionam muito. É o campo, né? A gente está conectado o tempo todo. E é incrível como é que reverbera. Né? E está ficando cada vez mais claro. Cada vez mais eu tenho inserido e olhado os pacientes dessa forma. E tenho usado muitas coisas, né, da lógica sistêmica, da constelação, etc., com os pacientes. Não constelando. Lá para cá, já aumentou a carga horária, já está um fluxo muito maior e mais pacientes que vêm com temáticas que é constelação assim pura, assim. Sem dúvida, foi importantíssimo para mim, eu trouxe muitos resultados, está trazendo muitos resultados. Eu sou a Kati, eu sou instrutora de yoga e meditação. Muito além da constelação, a Vânia ensina como ler a informação do campo. Pode vir através de uma sensação, através de uma emoção, através de uma dor, um físico mesmo no corpo. Então a gente aprende todas essas características. E é muito mágico, mas quando você aprende a ler o campo, você observa, interpreta reações que antes de ter esse aprendizado você não tinha. Então é uma coisa que pode ser aplicada a outras profissões também, não? Tanto que eu utilizo essa informação de leitura do campo, de perceber como está a pessoa, de perceber como está a turma, através desse conhecimento que eu aprendi com a Vânia. E o fato de conseguir fazer isso, de ter aprendido a ter essa leitura, faz com que a minha aula tenha muito mais qualidade, né? A minha vida tenha muito mais qualidade também, o fato de eu conseguir perceber e sentir essas informações que antes eram despercebidas, elas existiam, mas eu só não conseguia enxergar, não conseguia ler. Sou Maria Estela, eu tenho 66 anos, fiz algumas constelações familiares, mas eu não entendia, né, como que aquilo poderia dar resultado, mas eu tive resultado. Muitas mudanças que eu atribuo à constelação, porque é incrível o resultado. É muito incrível mesmo. Eu coloco os bonecos, fico passada de ver, ainda mais agora que a gente começou a fazer, né, na água, porque no trabalho as coisas assim tá de outra forma. E você, né, considerar o outro como vítima, toda aquela teoria, né, que a gente aprende lá, você começa a lidar com as pessoas de uma outra forma. E eu sou assistente social, eu atendo, né, o público mais vulnerável possível, né, mas assim, eu fiquei muito bem de encarar os desafios, né, do meu trabalho. Agora, eu fui mais para fazer o curso para mim. Nunca tinha me passado pela cabeça de constelar uma pessoa. Agora eu tô até com vontade, né? Então, tá sendo muito bom mesmo. Essa é demais, né, gente? Assim, tem muitos casos de sucesso como esses, né? Então, assim, tem também, você viu assim, tem terapeutas. A Larissa era uma terapeuta psicóloga, que quando ela
ela aprendeu e desenvolveu uma nova forma de enxergar os pacientes, né, realmente olhando para esses padrões, para as dinâmicas que estavam desapercebidas antes, passavam desapercebidas, né, isso transformou a prática dela, aprender isso transformou a prática dela. Então, assim, ela compreendia as histórias com mais clareza, uma coisa inédita isso, como se fosse, sabe, um véu que é retirado ali. E ao integrar a lógica sistêmica de uma forma sutil nas sessões, ela pôde guiar os pacientes dela para entendimentos mais profundos, né, para sessões mais libertadoras. E a leitura de campo trouxe uma transformação decisiva para Larissa, né, que é, além dessas que você ouviu, os pacientes dela também, e ampliou a profundidade das sessões, né, e possibilitou mudança mais visível, mais duradoura. E hoje ela vê o campo sistêmico como uma ferramenta indispensável e essencial para ela oferecer um atendimento mais impactante, mais transformador. Mas não é só para terapeutas, né? Tem a Caterine, que ela começou do zero, ela nunca tinha feito um curso, né? Ela ainda está no movimento, ela é de uma turma que ainda não acabou, mas ela já conseguiu integrar a leitura de campo nas aulas de yoga dela e de meditação. Então, assim, ela desenvolveu aulas muito mais impactantes, e os alunos falam, né, de uma experiência mais profunda e transformadora. E, além disso, ela observa que essa integração trouxe mudança significativa na própria vida pessoal dela. Então, não é só na profissão, que nem a Estela que você ouviu, que entrou inicialmente pensando no seu próprio benefício, tentando entender melhor a si mesma, mas com o tempo ela melhorou pessoalmente e também começou a usar a leitura de campo para auxiliar pessoas carentes no trabalho, como assistente social. E ela contou que inicialmente, né, ela estava buscando uma experiência de autocura, mas ao longo do curso ela percebeu que isso capacitava ela para atuar como terapeuta, com segurança, mesmo começando a sua jornada. Porque, sabe, assim, exemplos como esses são muitos e revelam como um contato mais profundo, uma leitura com o campo pode expandir significativamente o alcance e a eficiência das práticas terapêuticas ou de qualquer profissão que você tenha. E vai proporcionar a você, como terapeuta, e para os seus clientes, uma experiência mais verdadeira, mais única e mais transformadora. Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, porque esse é o meu plano, essa é a minha missão. Formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.